Áries, Libra e Sagitário, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua leitura. São cartas que curam. Eu sou a Daisy. Para aqueles que não me conhecem, me sigam. Temos Instagram, temos TikTok, com o mesmo arroba. Temos e-book. Temos material na Hotmart. Curso, e-book de Chama Gêmeas e oficina de tarô, para aqueles que têm interesse. Hotmart também tá como @as cartas que curam. Busca lá, o link tá aqui na descrição. Tudo certo? Vamos pedir permissão, auxílio e proteção para a gente entrar na mensagem de hoje, abrindo com Kier, tarô egípcio. Indecisão, patrimônio e fundo do deck Argonauta. Indecisão, patrimônio e Argonauta é como se você tivesse em dúvida sobre o que vai te trazer mais benefícios no longo prazo, né? Tem dor, tem sacrifício, tem sofrimento, né? Indecisão, tem estagnação. É como se você precisasse descer um nível abaixo, né? Voltar 2 casas no jogo da vida para que você possa seguir adiante, né? E isso é pautado em patrimônio, seja patrimônio mental, espiritual, emocional, financeiro também, por que não? E o Argonauta tá aqui, né? Falando de algo maior, algo sobrenatural. O Argonauta é aquele que avança, né? E avança pautado, né? Pautado em romper, em construir um novo império, né? É como se ele tá sob uma canoa, essa canoa traz um cenário de certa instabilidade, mas é um cenário onde está em movimentação, né? É como se esse movimento ele trouxesse um pouco de instabilidade, mas para um cenário que vai, se a gente tem a carta do patrimônio aqui, né, vai ser um cenário que passa por uma certa instabilidade para lá na frente chegar trazendo estabilidade para você, né, trazendo avanço. 7 nos leva à carta da vitória, né? Tem tanto 7 aqui, número cheio, quanto a soma do 25, do arcano 25, para a gente conseguir manifestar, né, tudo aquilo que a gente quer, pedindo equilíbrio, mente, corpo e espírito, para que você possa avançar para isso tudo, né, e construir, independente do seu cenário de indecisão, desse tempo de dor, sofrimento, né, dessa escolha, Obviamente, a gente, quando faz uma escolha, tem que deixar algo para trás, né? Então, paga-se um preço por isso. E esse é um momento de análise. Vamos ver o que o tarô traz pra gente, partindo dessa leitura. Essência da jogada, 8 de paus, energias internas, 3 de ouros, junto com eremita, energias externas. Enforcado, junto com cavaleiro de paus, fundo do deck, 6 de copas. Tem saudade, né? A gente não pode falar 6 de copas, fundo do deck. É como se estivesse olhando para o passado, tentando ressignificar esse passado, muita saudade. Muito, às vezes, lugares que te trouxeram sensação de casa, né? Lugares, pessoas, situações que te trouxeram sensação de casa, mas que também podem já ter ficado no passado, né? Esse cenário está mudando, esse cenário mudou. Para não falar, se não está mudando, ele já mudou, né? Trouxe para você um certo afastamento, e esse afastamento trouxe distanciamento, trouxe silêncio, trouxe introspecção. É como se as mudanças, elas foram favoráveis para você, né? Você
Independente de você estar sozinho ou acompanhado, que 3 de ouros fala de companhia, né, de mais pessoas, mas eremita coloca uma certa solidão, uma introspecção, um cenário, ele foi totalmente favorável para você, trouxe mudanças em vários aspectos, né, e essas mudanças, elas, há um preço, né, de se afastar um pouco de pessoas, de se afastar um pouco de um cenário, ela traz um crescimento para você. Externamente, a gente tem situações que estavam paradas, continuam, se mantêm, né, mas podem, às vezes, ter uma movimentação que... Cavaleiro de Paus no enforcado é como se houvesse uma tentativa, mas você também não conseguisse fazer muita coisa, tá? Esse seu ambiente externo, você pode querer ver uma movimentação, uma intenção, mas nesse momento, do jeito que está, permanece. Tem dor, tem sacrifício, pode ter traição, né? Dependurado fala de uma carta de se auto-sacrificar, então às vezes é você se trair ou você trair o outro por atitudes impulsivas, né? Por atitudes levianas. E isso afasta, né? Um dos lados, se é você que está aqui nessa leitura, para você, tudo isso que aconteceu no externo foi favorável, por quê? Porque trouxe crescimento. Afastou, você pode não estar com pessoas que você queria, mas você tem sabedoria da situação, né? A situação ela foi revelada para você, trazendo sabedoria, trazendo iluminação e trazendo crescimento. Um crescimento maduro, um crescimento espiritual, um crescimento sofrido, dolorido, que você pode estar até calado, né? Nem demonstrando o tanto que tá crescendo, mas o tanto que também machucou todo esse cenário que você acreditava que poderia ser favorável para você e não foi. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. O que a gente tem no cenário daqui para frente? Dez de paus, como essência da jogada. 7 de espadas com 4 de copas nas energias internas. Rei de ouros com as de ouros nas energias externas. Fundo do deck, 6 de ouros. A gente evolui, né, na essência da jogada de um 8 para um 10. Ou seja, todas essas mudanças elas vão te trazer um peso, um custo, né? Um custo de não ver o que está acontecendo, de pensar que você se traiu, de pensar que você se sabotou, de pensar que você não fez a melhor escolha para você, porque você ainda não vê os resultados, né? Isso pesa, isso massacra, isso pressiona, né? 10 de paus é como se fosse uma pressão que fosse exercida sobre você. Não sucumba a isso. Externamente tem um cenário, né? Às vezes você podem ver as pessoas se realizando dentro daquilo que elas se propuseram a fazer. As de ouros, começa no Ás de ouros e termina no Rei de ouros, né? É como se houvesse... Quem agarrou as oportunidades que lhe foram oferecidas, conquistaram elas. Mas você ainda, isso não aconteceu para você. Por quê? Porque você resolveu ficar na sua, ficar calado, né? As mudanças que foram feitas para você foram mudanças muito maiores, com uma promessa de crescimento na introspecção. Então, você atualmente não vê os resultados que foram prometidos para você, né? Num 3 de ouros, é como se você pensasse que você tivesse feito a pior escolha e isso te trouxesse peso, fardo, arrependimento, né? Dor de ter abandonado, às vezes, responsabilidades, ter abandonado um cenário que também era pesado para você, né? Fundo do deck, com 6 de ouros, nos fala de equilíbrio, caridade, ponderação. Às vezes essas situações elas estavam também desequilibradas, né? Para você, então
por isso houve essa necessidade de se abandonar, né? E você permanecer nelas também poderia trazer um cenário totalmente desfavorável para você. Denso, pesado, onde se já tinha mudado, ele mudaria para pior. Ele seria como, me veio a palavra fraudulento. É como se fosse uma fraude. Como se toda a mudança que seria colocada em pauta fosse uma fraude para você. Você não sairia bem desse cenário se você tivesse continuado lá. Então, por mais que você ainda não consiga ver o que acontece ao seu redor e pense que você se auto-sabotou e que fez escolhas erradas, enganosas para você, você se engana com isso. Então, abaixo do 6 de ouros a gente tem a morte, né? Aguarde por cenas dos próximos capítulos, né? Grandes transformações estão acontecendo. A morte muitas vezes ela pode ser interna, ela pode ser de ponto de vista, ela pode ser de personalidade, né? Ela pode ser o ego se desfazendo. E isso a gente muitas vezes não consegue ver, né? A gente tem muitas vezes o cenário em torno da mesma forma, desigual, instável, né? Onde você às vezes sinta que tá dando ou tá recebendo menos do que você merece. Mas isso é uma questão de uma transformação, que pode ser lenta e que você veja de pouco em pouco, né? Veja muito lentamente ela acontecer. Tudo certo? Vamos ver com qual carta que a gente encerra do Oráculo Jardim dos Anjos. A gente encerra com a carta da inspiração. Nesse momento, tudo que acontece ao seu redor, tudo aquilo que te move, te inspira, te renova, né? Serve como um frescor para você produzir, para você criar, para você aguar. É como se os anjos soprassem no seu ouvido tudo o que deve ser feito e você apenas encare isso como uma inspiração e faça o que está ao seu alcance. Tudo certo? Essa é a mensagem de hoje, eu espero que tenha feito sentido, fiquem todos bem e até a próxima.